Olá, eu sou Ana Paula Souza, estamos aqui no estúdio da H3 Filmes e vamos iniciar mais um podcast do Instituto Bem Fazer. Eu estou aqui com a diretora executiva do Instituto, a Carol Fonseca, e também estou aqui com a doutora Ana Célia. Ana Cecília, desculpa, corrigindo, e com a doutora Sandra. Bem-vindas e quero que cada uma faça a apresentação, por favor. Vamos começar com a doutora Ana Cecília. Gente, muito prazer. Realmente assim, é uma honra estar aqui, né, podendo falar sobre um tema tão importante, podendo falar também em nome do Instituto. Eu sou médica psiquiatra da infância e da adolescência. Sou docente também na UEL, preceptora de psiquiatria. Realizo mestrado sob orientação da doutora Sandra Vargas, né? Temos aí uma aptidão pela pesquisa, e também sou fundadora da Nalum Saúde Mental, que busca também trazer todo esse aspecto da multidisciplinariedade para o tratamento da saúde mental integral, de qualidade, personalizada. Doutora Sandra? Bom, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente queria agradecer sobre a parte que o Instituto Bem Fazer tem oferecido, a educação em saúde para famílias, para a comunidade, sobre algumas doenças crônicas. Eu sou Sandra Odebrecht Vargas Nunes, sou psiquiatra e professora sênior da universidade. Professora sênior lá no programa de orientação, né? Então, é um prazer, assim, esse programa que você nos oferece, que nos dá a oportunidade de falar sobre algumas educação em saúde, principalmente que hoje o tema seria os transtornos do desenvolvimento. Isso. E para nós do Instituto Bem Fazer é uma honra muito grande, né, ter a doutora Ana Cecília como nossa vice-presidente, a doutora Sandra como a nossa mestra, nossa PhD dos nossos projetos, porque o Instituto Bem Fazer vem para amenizar as crianças que têm um diagnóstico de saúde física e ou mental. Muitas vezes os dois vêm juntos, vem o físico e vem o mental, né? Então a gente tem feito muitas pesquisas nessa área, nós estamos tentando validar pesquisas com inteligência artificial para ajudar essas crianças, né, ajudar ter um diagnóstico precoce, e nada melhor do que elas para falar sobre todo esse nosso trabalho. Vamos iniciar como, assim, o que é os tabus, né? Como identificar? Como que a gente pode olhar assim, nos primeiros momentos para uma criança e ver que ela tem esses traços? Sim. Eu acho que é importante começar com esse olhar, né? Como você disse, como olhar para essa criança? A gente precisa olhar para as nossas crianças, porque elas mostram muitos detalhes, muitas nuances, desde o primórdio ali do desenvolvimento, primeira infância, e mostram alterações, seja de fala, seja alterações de comportamento, que desde a primeira infância conseguem ser identificados. Antigamente, né, doutora, a gente tinha que o diagnóstico precoce, ele era feito a partir de 2, 3 anos de idade. Hoje a gente entende que é um diagnóstico tardio. A gente precisa identificar isso com mais precocidade, porque a intervenção precoce, ela muda toda a vida dessa criança, dessa família, né? É uma coisa importante que, como o Instituto Bem Fazer tem tentado orientar as famílias, que nos transtornos de desenvolvimento, nós temos uma doença que se chama transtorno do espectro autista. E essa doença, como a Ana disse, ela era inicialmente diagnosticada 3, 5, até eu encontrei uma mãe que foi com 16 anos. Então, muito tardio. Hoje, por volta de 12 a 24 meses, a gente já tem os indicadores, tá? São crianças, o olhar, que não olham nos olhos, as brincadeiras de faz de conta, de olhar, eles não fazem. Aquela coisa, manda beijinho, dá tchau, não fazem, sabe? E a comunicação, a linguagem, que começa a também ficar um pouco tardio. E a parte do corpo, depois não brinca com os pares, né? Os brinquedos de fantasia é mais difícil. Então, se os pais começarem
a perceber precocemente, buscar uma equipe, você tem como fazer um estímulo precoce. Né? Isso que a Ana colocou é importantíssimo, a detecção precoce para o tratamento precoce. Né? E é um tratamento que também é muito importante para os pais saberem que é um tratamento multidisciplinar. Porque hoje tem assim, quando você dá um diagnóstico, a gente sabe que as famílias muitas vezes ou negam, ou buscam algumas alternativas que a ciência não tem evidências. Né? E é muito importante que as famílias procurem essas orientações. Quais são, como estimular, o que é esse olhar, isso que a Ana falou, como que é olhar essa criança, como buscar os estímulos, esses profissionais, multiprofissionais que têm que estar juntos. Porque muitas vezes demora muito para a família aceitar. E a aceitação é muito importante aqui, porque ele começa precocemente a buscar, e até a mãe a entender melhor, porque quando você sabe o porquê, você se adapta. Então é muito importante os pais terem essas primeiras orientações, que é uma doença que começa por 12 a 14 meses, a comunicação social, os interesses restritos, repetitivo. E nós vamos ter, nesse espectro, alguns que vão ter deficiência mental, outros não. Alguns que vão perder a comunicação, outros vão ter a comunicação. Então, é uma doença também heterogênea, né? Que tem gravidades diferentes também. E essa família, doutora Ana, Cecília, como é que você trabalha? Porque além dos pais, tem os irmãos, né? A gente tem que trazer todo mundo para essa realidade. Como é que a gente vai, nós como instituto, como é que a gente pode ajudá-los? E é isso, né, Carol? É a família, né? A gente fala, inclusive, que quando chega um paciente no consultório, ele chega representando uma família, representando sonhos, medos, expectativas, né? Um luto também, né? Exatamente. Existe, e a gente precisa falar sobre isso, que todo diagnóstico, ele traz essas nuances de emoções que vão envolver a família, expectativas que muitas vezes são frustradas, novos sonhos que são criados, e a gente precisa trabalhar isso não só com o paciente, mas com a família inteira. Eu costumo, inclusive, falar muito isso em consultório, porque eu convido, é pai, é mãe, é avó, é tio, quem que fica com essa criança, quem que fica com esse adolescente, são os irmãos, eles entendem o que está acontecendo? Quais são os medos? Quando acontece uma crise, eventualmente a gente tem uma alteração de comportamento, como que esse irmão ele lida com isso? Quais que são os medos que surgem? Então aí vem uma coisa muito importante que o Instituto preconiza muito, que é a psicoeducação. Isso. Falar sobre isso, explicar de uma forma que cada um consiga entender, seja o irmãozinho de 5, 6 anos, seja o pai de 30 anos, todo mundo precisa ter essa informação de uma forma clara e objetiva, mas todo mundo precisa ser acolhido. E o Instituto ele preconiza trazer essas informações para envolver toda a família, além da equipe, que a doutora Sandra bem pontuou. É um trabalho multidisciplinar, e quando a gente fala de multidisciplinariedade, a gente não fala só de profissionais de saúde, a gente fala de todos que estão envolvidos. Sabe uma coisa que até me preocupa muito, que a gente tem falado aqui, e eu acredito que o Instituto tem que trabalhar essa inclusão das crianças na escola, mas não só professor saber, mas a equipe toda. Eu falo que uma faxineira, pessoa da limpeza, é uma pessoa extremamente importante, porque ela vai estar com essas crianças no período que elas estão mais soltas, para ver como é que os amigos tratam, sabe? Como se há um entendimento disso. Então, eu vejo assim, eu como sempre dei aula, né, e sempre para criança e adolescente, o preparo dos colegas de sala de aula, das crianças, dentro do cognitivo da idade delas, porque se tiver um gatilho... Isso que você trouxe, Carol, é muito importante. Eu lembro de uma mãe que eu atendi há muitos anos. Ela como mãe, ela demorou para entender o problema, mas ela ia nas escolas para orientar os professores, os coleguinhas, as pessoas todas da escola. Ela como mãe, como sabe? É. Então eu achava interessante, né?
Por isso que eu acho que isso que vocês estão fazendo... Essa mãe, coitada, ela foi uma guerreira sozinha. Exatamente, você precisa ter a equipe multi tem que estar. Ela foi uma guerreira sozinha, assim, de chegar, explicar para a família. Ela lia sobre texto, porque ela também era professora. Então, ela lia como tinha que reabilitar, ela explicava para as crianças, ela explicava a dificuldade que o filho tinha de fazer as mudanças, que ele muitas vezes não conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes tinha dificuldade nos pares, de entender o que as pessoas estavam conversando. Então, ela começou a preparar, e ela sozinha foi uma guerreira, um lobo solitário. Então, eu acho que tem que ter uma equipe mesmo de preparo, não só uma mãe solitária. Exatamente. Mas, assim, várias pessoas, né? E uma coisa que até eu ouvi recentemente, né? E é algo com frequência. Não tem cara. Não tem cara que tem autismo, né? E como já foi explicado no início, tem as pessoas, as crianças ou a pessoa que tem uma comorbidade a mais ou não tem, né? E aí, assim, eles não conseguem entender que os comportamentos que geram, assim, desconforto, que causa dor. Recentemente, eu troquei minha filha de colégio. Ela entrou num desgaste mental assim muito intenso. E aí eu levei ela para outro colégio, levei o laudo e novamente assim fiz uma reunião, expliquei o comportamento dela, como que é o funcionamento dela no momento, né? E ela pegou a prova dela bimestral. Nas escritas, ela tirou 10, 9, 8, foi tudo máximo. Mas no boletim, que somava com outras notas, ela ficou com 8,5. Para ela, 8,5 e 0 é a mesma coisa. Ela chorou um dia inteirinho por causa daquela nota. E eu vejo, assim, sabe, que ela é uma criança que ela tem o potencial de ser 10. Eu fui no colégio pedindo, assim, para que pudesse me ajudar ela a ser 10, né? Aí eles falaram assim, não, ela não precisa ser 10. Não, ela não precisa ser 10. Mas se ela tem essa capacidade de ser 10, o porquê que não reúne uma equipe para trazer essa necessidade dela. Assim, eu entendo assim que a competitividade que seja doentia tem que ser cuidado, não pode ser, mas assim, se é algo que é da capacidade dela tirar 10 e não vai ajudá-la porque, ela não precisa tirar 10 em tudo. E essa é uma informação que muitos não entendem, que na mente dela o 10 é necessário. É difícil entender que ela tem uma necessidade a mais do que as outras, né? Isso porque o profissional, por isso que eu falo que o Instituto não está só com o profissional da saúde. Nós estamos entrando em escola com as nossas pesquisas com os doutores, justamente para a gente levar essa equipe da escola a ter mais conhecimento, a saber lidar com uma criança dessa, que não é importante, a nota para ela não é importante assim, porque eu vou ser uma profissional, mas é pelo estado dela. Né? Despertar, assim, isso que você trouxe é uma coisa importante, que a escola, ela tem que despertar que cada pessoa tem um potencial. Isso. E tem uma necessidade. Isso. Né? Só que assim, felizmente, a gente sabe que nossas escolas são muito cheias as classes, muitas vezes não consegue despertar em cada um seu potencial, né? Tem uma coisa de ter uma regra que tem que e na verdade ali não é uma regra, porque essas crianças, isso que ela colocou, eles têm um foco muito grande em um determinado aspecto. Às vezes eles não focam no todo, mas eles focam numa área muito bem, tanto que eles desenvolvem muito bem algumas áreas por causa dessa capacidade de foco.
E esse olhar global, eu acho que é muito importante, uma característica que talvez falte nos profissionais quando lidam com isso, que é a empatia. Isso. Por que para ela é importante isso? Por que esse sentimento incomoda, a frustração relacionada a essa nota incomoda? Como que a gente, como equipe, pode acolher essa demanda e auxiliar da melhor forma, não focando talvez na nota em si, mas naquilo que ela está expressando em termos de frustração, de sentimento e acolhendo a família? Isso. Eu acho que isso, trazer a família para esse diálogo é uma parte importante das instituições assim, acadêmicas. E a gente vê, até na clínica, né, a gente vê muitas escolas que tentam trazer essa abertura para conseguir escutar um pouco mais a família e colocar essa criança como foco. Porque essa é a grande questão, né? A gente tenta, o Instituto prioriza muito isso, colocar o indivíduo em foco, as demandas emocionais, as necessidades. Isso. E isso não só no ambiente de saúde, mas no ambiente educacional, que é onde essa criança passa, muitas vezes mais do que 50% do dia dela. Então a gente precisa ampliar esse diálogo de difundir o sentimento de empatia com o indivíduo que está ali demonstrando aquilo que ele precisa. Porque a gente fala da dificuldade de comunicação, mas eles expressam aquilo que eles querem, que eles precisam, da forma deles. Cabe a nós fazer essa leitura. Cabe a nós traduzir essa comunicação. E também isso que a Ana trouxe. É o sofrimento. Exatamente. Às vezes a pessoa está trazendo que ela quer expressar um desejo que muitas vezes eles não escutam isso. E o interessante, quando ela estava com 4 aninhos, quando ela entrou na pré-escola, no colégio dela tinha o Líder em Mim. No final do ano tinha que fazer o resumo do que ela imaginava para o futuro dela. E no final ela fez o desenho dela. O pódio e ela em primeiro lugar. Desde, assim, sabe, de sempre ela se via assim. E eu, como não via isso como bom, né? Eu falava, filha, você não precisa tirar 100. Você não precisa. E era uma dor para ela todas as vezes que eu falava isso para ela. Quando eu mudei ela de colégio, eu falei assim, filha, você quer ser a melhor? Nós vamos trabalhar para você ser a melhor. Mas você não vai ser a melhor por causa disso. Você vai ser a melhor porque isso, isso e isso. Acalmou a criança. E a hora que ela pegou o boletim dela, ela viu que ela não tinha... Porque mudou as regras do colégio, né, de como era a soma, ela frustrou novamente. E essa compreensão, assim, de trazer, assim, o entendimento dela, olha, vai ser somada assim, 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 já trouxe um alívio para ela de novo. Então, assim, tudo tem que ser muito explicado, né? Muito claro, né? Eles têm, então, dentro dos critérios, além da dificuldade da interação, eles têm esses interesses e muitas vezes eles não gostam de mudar as regras. Né? Isso. E muitas vezes também, se você mandar fazer várias coisas ao mesmo tempo, também não tem que fazer uma coisa, porque eles fazem uma coisa de cada vez e um foco. Isso. Então, isso também tem que ser entendido, né? Porque, às vezes, eles dão múltiplas atividades. Uma prova multi, por exemplo, ela não vai conseguir focar, né? Ela foca numa área e ela foca bem naquela área. Então, isso que tem que entender as características que são características do transtorno do espectro autista, né? Então, isso que as famílias estão entendendo, as famílias estão orientando, o Instituto está orientando a comunidade, o acolhimento, e trabalhar que todas as pessoas têm um potencial, né? E que eles podem ter um potencial nesse foco muito bom. Então vamos trabalhar esse foco nele, né? Isso que tem que ser o diferencial dele numa escola. Ele não pode ser, talvez, igualado aos outros. Que faça múltiplas tarefas. Exatamente. Aquela bem feita, né? Exatamente. E assim, a interação, né? Alguns, no caso assim, eu, em particular minha filha, ela é inadmissível, assim, dividir alguma coisa que ela esteja comendo. É algo que, assim, gera nela um desconforto. E, assim,
nós tentamos, assim, por muitas vezes, assim, filha, é normal dividir, até entender que isso era do transtorno. Não adianta, assim, sabe, eu tentar, se eu for pegar alguma coisa dela, aquilo, assim, gera algo que não é, assim, todo mundo, não dá um pedacinho aí, isso, então, todo mundo é normal para ela, não é. Então, as pessoas têm que entender ao redor dela, né, e não provocar isso nela, né. Porque eles não gostam de fazer essas mudanças, né, grandes, porque ele tem aquela interesse daquela maneira. Então, quando você faz grandes mudanças, tem grandes sofrimentos. Isso é uma agressão para ela, né? Sim. E essa percepção envolve uma escuta ativa. Isso. Né? E o Instituto ele traz muito isso, né? Da gente escutar a demanda do indivíduo, escutar o que ele está precisando, o que ele está pedindo. Exatamente. E aí até olhando num ambiente, assim, por exemplo, de atendimento, hospitalar de atendimento de saúde, imagina o quanto que pessoas com autismo sofrem quando não são escutados em termos de demandas dentro de um ambiente que é totalmente aversivo. Então, o Instituto ele traz essa proposta de fazer uma escuta ativa, de entender quais são essas demandas, de entender como explicar o que está acontecendo para reduzir a ansiedade, diminuir desconforto e trazer um prognóstico muito melhor, uma melhora muito mais rápida dessa pessoa dentro daquela demanda que muitas vezes é no hospital, é numa clínica de vacina, é dentro de um atendimento ambulatorial, mas é o escutar. Isso. E tem que entender da característica que eles não entendem de brincadeira. Não adianta você tentar, às vezes, levar para um lado lúdico com eles, que eles dificilmente vão entender. Isso. É mais literal. É. Assim. E assim, eu acho que compreender, levar essa informação de funcionamento, que claro que vai modificar de um para o outro, mas sempre vai ser bem próximo, né, ou ter bastante características iguais, que vai direcionar os profissionais, assim, como se diz, de todos os setores, a cuidar, a olhar e fazer de uma forma diferente, que flua tudo com leveza, né? Creio que é isso. Eu acho que isso que a Ana trouxe uma coisa que agora, quando eu fui no congresso americano, eles trabalhavam aqui nas relações, eles estão vendo as expressões faciais. E eles vão saber as pessoas que cooperam, são helpful, as que são neutras, as que não vão cooperar e as que podem causar danos. Né? Então, a gente vê isso nas relações médico-paciente, a gente vê professor e aluno, a gente vê quando a gente vai num estabelecimento, aquele que vai nos ajudar, aquele que não vai nos ajudar. E aquele que até pode nos prejudicar. Exato. Então, a gente também tem que saber que o ser humano ele é muito amplo. Muitas vezes, isso que você falou, seria importante as pessoas entenderem. Nós estamos tentando treinar as pessoas para ajudar, ser helpful. Isso. E não ficar neutro, né? Sim, o neutro. Ou até causar, né, danos assim de uma rejeição assim. Uma coisa que é interessante, creio que as doutoras vão poder informar melhor. No caso, assim, o meu é experiência própria, né? Quando a minha filha entra em desgaste, ela entra assim em algo assim muito desconfortável, o sofrimento dela é tanto que ela se machuca. Então, assim, não é simplesmente você, como se diz, não fazer o que ela quer. Às vezes, assim, aquilo, se você não direcionar de uma forma correta, a criança acaba, ou a pessoa acaba se machucando, né? Porque ela vai tentar aliviar de alguma forma aquele estresse interior. Aquele sofrimento. Então, quando tiver uma situação de emergência, é muito importante, a gente sempre fala com as famílias. Coloca num lugar neutro, ou na escola, fica só você, não põe muita gente, só você, a pessoa. Tenta olhar e falar, estou aqui, tirar os objetos que possam machucar, né? Então, a gente já faz alguma... E sempre explicando que a gente tem que ver uma maneira que é uma leitura de um sofrimento que eles estão expressando, às vezes, de uma maneira agressiva. Né? Que, às vezes, ou que tirou aquela uniformidade, ou
não conseguiu, mudou alguma coisinha, fez né? algumas mudanças, né? Ou sentiu alguma ameaça. Então sempre tenta ficar só uma pessoa, não tentar falar, ficar neutra. Nesse momento, na emergência, é importante ficar neutra, né? Uhum. Para poder Acalmar, né? deixar ela fazer o movimento, falar, tô aqui, e ver com o que ela... Se ela pode mostrar o que foi que saiu daquela rotina que causou tanto sofrimento. Até porque todo comportamento, ele tem um significado por trás, né? A gente fala que, muitas vezes, como a doutora pontuou, às vezes é um desconforto físico, às vezes é uma sensação de medo, de angústia, um susto que levou, às vezes é uma mudança de rotina e, muitas vezes, a dificuldade de expressar aquilo com palavras de uma forma assertiva leva a um comportamento disruptivo, de quebrar alguma coisa, de bater em alguma coisa ou de se machucar. É uma tentativa de autorregulação. E aí a grande questão, aí vem novamente a questão da empatia e da sensibilidade de prestar atenção naquele momento de crise e se perguntar o que ela está me dizendo, como acalmar e trazer o reequilíbrio, porque é a busca pelo equilíbrio novamente. Então, todo comportamento, ele traduz alguma coisa, aí depende da gente fazer aquela leitura. Inclusive, a terapia multidisciplinar, ela traz isso. Ela traz um ensino para os pais e para os cuidadores de como entender aquele comportamento, como evitá-lo e, na hora da crise, como entender e como manejar da forma mais assertiva, como a doutora pontuou. O trabalho é árduo, mas estamos aí, né? Firmes e fortes. E a equipe do Instituto cada vez cresce saudável, com mentes assim, que realmente que buscam entender aquela pessoinha que precisa do cuidado. Isso que é importante, né? E alguma consideração a mais para nós podermos encerrar esse momento? Bom, eu acho que o Instituto Bem Fazer, ele trouxe uma técnica que veio do John Hopkins, que era justamente isso, ver a necessidade da criança, do sofrimento da criança. E ajudar os profissionais, as famílias, os profissionais, a entenderem esse sofrimento de alguma maneira. Então, essa técnica ela é muito importante. Isso, lógico, que você também não pode padronizar, porque cada criança é uma necessidade. Você tem que ver como aproximar, como ela pode trazer esse sofrimento para você. Eles tentaram trabalhar numa maneira lúdica, através que eles possam mostrar esse sofrimento de alguma maneira. Criar uma confiança entre o profissional e a criança. Esse é um papel dos mais importantes. E com a família também, né? Sim. E com a família. Com a família. E eu acho importantíssimo que o Instituto está trabalhando essa educação em saúde, principalmente com doenças crônicas, doenças que trazem, que as famílias têm que aprender, que a lidar, os né? Profissionais têm que aprender, os professores. Porque é uma doença para a vida toda, né? A comunidade tem que entender. Saber, né? Respeitar, né? Não só assim. Uma mãe até me colocou uma situação assim que a comunidade às vezes tem uma dificuldade de olha, quando eu vou num local, ele quer sempre sentar naquele lugar. Exatamente. Naquele lugar, naquela mesa. E às vezes eu tento conversar, olha, é a questão dele. E algumas pessoas entendem, outras não. Exatamente. Então, talvez trazer esse entendimento para a comunidade, isso é uma necessidade ligada à doença. Não é de estar sendo manhoso, né? Uma birra. Não é uma birra, é que eles... Se ele vai, como a mãe falou, eu vou às vezes num restaurante, ele quer sentar naquela mesa, naquele lugar está ocupado, ou eu vou num ônibus, é naquele lugar. Então... E você sabe que até pessoas que têm mais conhecimento têm essa dificuldade. Eu tenho um menino, ele está com 20 anos, Joãozinho, ele tem síndrome de Down e é autista, e faz parte do nosso grupo de oração. E quando a mãe o leva, ele gosta do sofá na casa, do mesmo lugar. E um dia estava uma das nossas participantes, falou, Joãozinho, você tem que sentar em outro. Eu falei, não. Ele tem que sentar aí. Você que tem que sentar em outro lugar. Aí você vai explicar para a pessoa. Mas você vê, é um nível
que era para ter um conhecimento desse. E às vezes quer falar com a criança, sabe? E é o cantinho dele. Ele chega e fica lá o tempo todo na nossa oração. E como se diz, eles ter o lugar deles, a forma deles funcionar, né? Esses dias atrás, a minha filha entrou em crise, né? E no dia seguinte, nós fizemos um almoço de família. No dia da prova, que eu comentei com vocês. Um dia antes, ela estava muito, muito, muito alterada, né? Aí, como ela o diagnóstico dela veio muito tarde. Ela sofreu muito. Desde os 4 anos, ela começou a ser medicada devido à ansiedade. A gente achava que era muito ansiosa. Deu uma aliviada, mas assim, os comportamentos dela continuavam sendo diferentes, né? E até que chegamos ao diagnóstico, sabemos agora como que ela funciona e tentamos ver como que assim, ela está evoluindo devido às terapias, né? E a prova foi algo assim que alterou ela bastante. No dia seguinte nós fizemos um almoço, né? E a minha nora é uma pessoa que ela ama demais. Eu falei assim, olha, senta no lugar dela. Aí sentou na mesa, no lugar dela. Aí eu falei assim, só vamos ver como que ela está. Filha, vamos almoçar? Ela chegou, ela olhou, estava no lugar dela. Não, eu não estou com fome. E outras vezes ela mandaria sair na hora. Mas ela falou assim, não, eu não estou com fome. Aí eu olhei e falei assim, volta para, né? Quem sabe, disfarçadamente, volta. Ana Júlia, pode sentar aqui, eu vou sentar perto do Pietro, que é o irmão dela, né? Aí ela sentou, almoçou, repetiu. Então, assim, ela conseguiu assim, não brigar. Se segurar. Mas né? ela não sentou em lugar diferente. É que daí alguém da família tem entendimento que eles têm uma dificuldade de mudar essas rotinas. Né? Isso faz parte da doença. Né? Então, esse entendimento da família, da comunidade, igual de uma mãe falou que estava no ônibus, a criança queria sentar, a pessoa falou que não ia sair, porque a criança estava com bicho. A mãe teve que sair, né? Ela falou isso. Então, se orienta, olha bem, não é birra, faz parte da doença. Né? Dela não conseguir mudar, tal. Com o tempo, a gente pode até... Levar para a comunidade, a gente tem que levar esses conhecimentos, né? Eu creio, assim, que se a família tem um entendimento, assim, logo no início, consegue assim fazer as terapias, consegue fazer a criança funcionar de uma forma que ela consiga, como se diz, se controlar, como assim, eu vejo que a Ana Júlia já se controla, né? Mas assim, muitos não têm entendimento e passa por birra, porque dentro do consultório da psicóloga dela, a psicóloga dela olhou para mim e falou assim, se ela não mudar esse jeito, você vai ter problema quando ela for quando ela estiver adolescente. Eu sabia, eu estava ali por causa disso. Eu estava com dificuldade dela. E nem a profissional, assim, sabe, estava conseguindo ter controle naquela situação. O porquê? Eu estava na profissional errada, tentando trazer uma solução que eu não ia conseguir. E a família, ela demora também. Não tivemos na família, né? E você lembra quanto tempo que nós, até entender que aquele comportamento era da doença, nós também não entendíamos muito. Depois que a gente foi, e demorou também para o diagnóstico também, e esse acolhimento. Hoje a família tem um entendimento melhor de um membro da família. Mas nós demoramos, toda a família, né? Porque você lembra? Saber lidar, né? Saber lidar, né? Toda a família não sabia lidar. Não. E até explicar, olha, ele, né, tem esse interesse restrito, repetitivo, ele quer uma coisa de cada vez, às vezes ele foca numa coisa, deixa ali, depois muda. Nós demoramos e é importante quando você tem na família, porque a gente aprende também. Todo por mais mundo, que seja né? Um profissional, mas ter na família é uma lição, né? É uma lição. A importância, né? Eu acho que assim, como
trazendo isso, né, da lição e até da missão, Da né? missão, Que eu falo muito isso com as famílias. Existem missões que a gente abraça ou que somos abraçados por ela. De qualquer forma, é um desafio que consegue ser vencido quando a gente tem acolhimento, quando a gente tem empatia, quando a gente tem dedicação e amor. Afeto, Então, quando a gente traz a família para esse lugar de que a gente faz parte dessa jornada junto com eles, a gente muda paradigma, Isso. né? Que é um dos preceitos principais do Instituto, que é trazer a família como parte ativa desse Exatamente. processo. O paciente como parte ativa de tudo isso, e aí a gente muda, a gente consegue mudar toda a rota que esse transtorno ele pode vir a gerar. Eu acho importante, quando as famílias têm alguém, nós tivemos também síndrome de Down na família. Isso há 70 anos não se escondia, né? escondia. E a gente brincar na rua, acolher. Isso toda a família aprendeu. Isso nos trouxe, talvez, essa humanidade. Porque a gente teve na família. Meu avô foi muito além na época. Ele não prendeu a minha tia. Ele pôs na escola normal, ILES, aula de inglês, aula de tudo. Inicialmente, Carol, não tinha escola. Eu lembro que era numa igreja que os pais que ajudavam. Exatamente. Depois esses pais fundaram o ILES, que foi a primeira escola. Mas até você pôr na rua, explicar e todo mundo acolher e todo mundo achar uma graça no que ela falava, o jeito. E ela teve uma convivência feliz. Porque todo mundo sabia e a família respeitar, aprendeu, a lidar. E a família cresceu. E aquele olhar para o que precisa de ajuda. Ele nos ajudou a ter esse olhar. Né? Porque nós tivemos na família, né? E tivemos que olhar, né? E depois, quando veio esse nosso primo com autismo, a gente teve que também aprender outro olhar, outra maneira, que nos ensinou também. Né? Então, é um aprendizado para todo mundo. Né? E é um enriquecimento, porque a gente, eles nos ensinam tanta coisa. Né? Mas isso é o que a doutora falou, a doutora Ana Cecília. Isso a família tem que estar junto. A família, os irmãos, os profissionais ajudarem isso. Porque se tiver, tudo se ameniza. Tudo se transforma. E os profissionais de educação também, que agora é o foco maior de toda a onda do momento, né? A inclusão. Então, só vai ser realmente parte disso se os profissionais tiverem esse olhar. Se eles tiverem esse conhecimento, não só os profissionais, todos, desde a secretária do portão, do acolhimento no portão, sabe, a ida ao banheiro, no refeitório, todo mundo tem que estar tendo esse olhar, né? Então, é a comunidade. Daí, quem sabe, vai para o ônibus, as pessoas começam, né? A onda vai indo. Hoje se fala muito de inclusão. Eu creio que assim, é algo muito fácil de falar, né? Mas eu creio que a inclusão ela exige muitas coisas. Não é só querer que esteja presente, mas assim, o local está adequado, a pessoa assim, ela tem capacidade de estar junto. Então assim, esses tempos os profissionais estão preparados, os coleguinhas da classe estão preparados, né? Os pais dos coleguinhas. Os pais dos coleguinhas. Então assim, eu creio que esse momento aqui é muito precioso. O porquê? Tem que ter um entendimento de realmente o que eu quero é possível? Se é possível, como que eu vou fazer? Se não é possível, mas eu quero, como que eu vou poder fazer sem tentar, assim, como se diz, enfiar a goela abaixo né? das pessoas, né? Porque assim, todo mundo quer amor, receber amor, né? Mas assim, esse amor também tem que ser oferecido ao outro, né? Então, assim, o cuidado, mas o cuidar da forma correta, né? Isso.
É exatamente isso. E acho que é a grande mensagem final do Instituto, né? É isso aí. É o amar. É o amar. De forma empática. Somos uma janela para a esperança. Então vamos encerrar mais esse podcast. Quero agradecer as voluntárias, doutoras, muito obrigada por esse tempo precioso. Espero que venha mais vezes. Isso. E sempre muito bom saber que tem pessoas que realmente que amam em ação. Obrigada, Carol. E nós é que agradecemos muito a H3 Filmes, né? A Cris, que nos arruma para estarmos aqui, né? E todo o pessoal. A nossa base depende dos voluntários. Isso. Nossa gratidão aos voluntários. E até o próximo podcast.